Vamos continuar a aula sobre os rios. Agora vamos ver quais são os elementos que compõem tanto o rio quanto toda a estrutura que forma a bacia hidrográfica. Então aqui nós temos um desenho que simula todo o percurso que o rio faz, desde sua nascente nas montanhas, pegando seus afluentes, vai aumentando o volume de acordo com que recebe água dos afluentes até desaguar aqui em forma de um delta. Então, em primeiro lugar, temos a nascente do rio, como já vimos, ela pode ser a partir de uma minação, de uma fonte que vem da água subterrânea, pode ser derretimento de geleiras, pode ser simplesmente em local onde ocorrem chuvas. Como aqui, por exemplo, nós temos uma fonte, a água brota do chão, literalmente, e vai fazendo seu percurso desde daqui da nascente até o seu fim, que é a foz, o local onde ele despeja suas águas. Outro exemplo, aqui uma fonte, a água realmente brota do chão, ela vem de lençóis subterrâneos, e aí brota do chão e dá início a um rio que vai ganhando volume de acordo com o que recebe outros rios, os afluentes, e também águas da chuva ou da neve, dependendo do local que ele se encontre. O curso do rio é todo o caminho que ele faz, desde a nascente, passando por todas as partes até chegar no seu destino, que pode ser um lago, pode ser um outro rio, ou pode ser o oceano, ou até pode ser o nada, simplesmente o rio desaparece, como já vimos também. O curso do rio é dividido em 3 etapas. Tem o curso superior, que é a parte mais elevada, onde temos a montante, que é onde o rio está montando suas águas, está preparando o início de suas águas. Temos o curso médio, ele está um pouco mais volumoso, e o curso inferior, que é a jusante, que é quando ele vai perder as suas águas. Essas são as 3 partes do curso do rio: o curso superior, o curso médio e o curso inferior, onde o curso superior é a montante, porque está começando a receber suas águas. O curso médio ele recebe o maior volume d'água, e o curso inferior, a jusante, a parte mais baixa, onde o rio vai despejar suas águas em alguma outra coisa. O leito do rio é o canal que o rio escorre, é a abertura que ele faz e que ele escava desde sua nascente até a foz. Então o leito ele escava e leva esses sedimentos pelo curso até depositá-lo nas partes mais baixas. É por isso que na parte da jusante o rio ele é mais plano, justamente devido ao depósito de sedimentos que ele arrastou desde sua nascente. As margens do rio é de acordo com a direção que ele está correndo. Então, a margem esquerda é essa daqui, em relação à direção que ele está correndo, e a margem direita do rio é essa daqui. Exatamente dessa maneira. Esse é o sentido que o rio corre, a direção que está correndo. Aqui a margem direita e aqui a margem esquerda. Exatamente do lado esquerdo do sentido que ele está correndo. E aqui nós temos um curso superior, aqui é a jusante. Aqui nós temos a superfície de inundação, é justamente a parte onde o rio tem um maior volume nas suas cheias e vai encher até aqui. Aqui nós temos os afluentes também, são todos os rios que despejam suas águas no rio principal, são os afluentes, como esse daqui. Aqui nós temos o rio principal, e esse é um afluente que geralmente tem um volume menor, mas que soma as águas, e aí ele vai aumentando de volume conforme vai recebendo mais afluentes.
Os rios que possuem superfície mais plana, rios de planície, ou na parte da jusante, que é mais plana, é comum ocorrer meandros, que são as curvas que o rio faz justamente para procurar um local de nível mais baixo para continuar a sua correnteza. Nas áreas mais elevadas, o rio é mais rápido e violento, por isso escava mais o seu leito, levando esse leito para o curso inferior, e com isso torna o curso inferior mais plano, pois o material, os sedimentos que foi arrastado ao longo do curso do rio vai se acumulando aqui, e é comum formar meandros, essas curvas que o rio faz ao longo de seu curso. Como esse daqui é muito comum em rios de planície, como o rio Amazonas, pois ele não tem a força suficiente para escavar e formar uma reta. Então ele vai tentando procurar um local mais com nível mais baixo, e aí vai formando essas curvas ao longo do caminho. E a foz do rio, que é justamente a área que ele vai despejar as suas águas. Que pode ser o mar, pode ser um outro rio, pode ser um lago, ou simplesmente ele vai desaparecer e não vai parar em nenhum lugar. Essa daqui é uma foz em delta, visto que o rio se abre formando várias ilhas e vários canais. É chamada foz em delta devido ao formato parecido com a letra grega delta. Como essa daqui, no rio Amazonas, ele abre vários canais e forma ilhas próximo ao local que ele está despejando as águas, no caso o Oceano Atlântico. E aqui nós temos um estuário, que é quando o rio despeja as águas diretamente no mar, sem abrir nenhum canal ou formar ilhas. Essas áreas aqui são artificiais, são barreiras artificiais, e a gente percebe a diferença de coloração entre a água do mar e a água do rio, que não se mistura de imediato. Agora vamos ver as redes e a bacia hidrográfica. O conjunto de rios, composto pelo rio principal e os afluentes, formam justamente a rede hidrográfica. Então, rede hidrográfica é o conjunto de rios, é o emaranhado de rios que se ligam um ao outro até chegar na foz, que é onde ele despeja as águas. E a rede forma uma hierarquia, justamente com o rio principal, que é o rio principal é sempre o rio mais longo, e não só mais longo, mas também o que tenha a sua nascente mais elevada, em altitude mais elevada. Aí nós temos o rio principal e os rios secundários, que são aqueles rios, os afluentes e também subafluentes. Como aqui nós temos o rio São Francisco, que é o rio principal, é o rio mais longo, ele nasce aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele sai do sudeste e passa através do nordeste até desaguar aqui no Oceano Atlântico. Ao longo do seu curso ele vai recebendo vários afluentes e também subafluentes. Então isso aqui tudo forma a rede hidrográfica. O rio principal, os afluentes, como o Rio Grande, e os afluentes dos afluentes, como o Rio Preto, que deságua no Rio Grande, e o Rio Grande deságua no São Francisco. O Rio das Ondas também deságua no Rio Grande e são subafluentes, ou seja, o rio principal e os rios secundários, formando aí a rede hidrográfica. Considerando a rede hidrográfica, justamente isso que a gente viu aí, e a área de captação, teremos a bacia hidrográfica. A área de captação é justamente a região que coleta as águas das chuvas e dos rios que escorrem para o rio principal. Então toda a área que abastece, que possibilita o escoamento das águas do rio até chegar dos rios e das chuvas até chegar no rio principal, nós temos chamada a área de captação. As bacias hidrográficas são separadas por divisores d'água. Então uma bacia
é separada da outra justamente por um divisor d'água, que é uma estrutura de relevo, de altitude, como montanhas, como serras, que determinam para onde as águas vão escoar. Então essas elevações determinam para onde a água vai escorrer, de um lado do outro, e vai dividir, separar as áreas de captação, separando assim as bacias hidrográficas, como aqui nós temos uma bacia hidrográfica, que é justamente toda a área de captação, por onde desce as águas dos rios secundários e também as águas das chuvas que vão escorrer e alimentar o rio principal, até chegar na foz. E essas elevações aqui são justamente os divisores d'água, o qual divide, de um lado vai para uma bacia hidrográfica e do outro lado vai para outra bacia hidrográfica. De acordo com o local de deságue das bacias hidrográficas, elas vão se classificar em bacias exorreicas, que escoam direto para o oceano, ou seja, exo de fora, vai para fora do continente. Então eles despejam as suas águas no oceano. As bacias endorreicas, que escoam a direção das águas para o continente, no caso vão ter que desaguar em um lago, como aqui nós temos. Esses rios, o Jordão, por exemplo, esses outros rios aqui, despejam todas as suas águas no mar morto. Então são rios endorreicos, ou bacias endorreicas, que escoam as águas para o interior do continente. No caso, um lago ou um mar interior. Também as bacias arreicas, com os rios que desaparecem por evaporação, simplesmente não continuam. É muito comum nos desertos e locais áridos e semiáridos, ou se infiltra no subsolo e não chegam a escoar em nenhum mar ou oceano. Como esse rio aqui, que fica na África, ele simplesmente desaparece. É o maior delta do mundo que não despeja as águas em lugar nenhum. As águas simplesmente somem por evaporação, no deserto da Namíbia. E a criptorreica, as bacias criptorreicas que têm o escoamento subterrâneo, em cavernas. Então temos também bacias aí que fluem debaixo do solo, que são essas que formam verdadeiros rios subterrâneos. Geralmente em locais de rocha calcária, onde o rio vai perfurando essa rocha. São rios subterrâneos de água muito límpida, muito cristalina.